Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo neste canal. Se inscreva no canal, deixe seu like e também deixe comentários de algumas possíveis diferenciações de vídeos que vocês querem neste canal. Como vocês leram aqui na descrição deste vídeo, hoje eu vou fazer a explicação do livro Quem é o Povo, de Müller, ao mesmo tempo que eu vou estar ensaiando para o meu seminário, que vai acontecer no dia 21 de julho. É uma técnica nova que eu estou tentando introduzir aqui, tanto para o meu estudo quanto para também o canal. Você organizar um vídeo em relação à sua parte que você vai dizer no seminário, que no caso da minha parte é falar os 3 pontos mais pertinentes do livro, Quem é o Povo, de Friedrich Müller. Eu não sei se pronuncia Friedrich, eu não sei como é que pronuncia o primeiro nome. Então vai acabar que eu vou falar só Müller durante todo esse nosso vídeo, certo? Então, a partir disso, dessas introduções básicas, vamos então ao que se interessa. Primeiramente, vou introduzir a ideia de povo, a palavra povo, segundo o dicionário Oxford Languages, para a gente estar ali entendendo como é que é essa percepção, como mesmo, sem um estudo aprofundado, como fez o próprio Müller. Povo, segundo o dicionário Oxford Languages, seria nada mais que um conjunto de pessoas que vivem em comunidade, nação, território. A palavra povo traz algumas interpretações um tanto equivocadas, e não só a palavra povo, mas também a palavra democracia. Müller traz a ideia de povo focando no regime constitucional brasileiro, ao invés de só tematizar dessa forma bem rasa que o dicionário Oxford acabou ali trazendo, sendo um conjunto, né, uma comunidade que vive em determinado território, nação. Quando a gente fala de povo em relação ao Müller, a gente está falando de outras histórias, de outros pontos pertinentes. Por exemplo, o Müller, vocês vão acabar agora que a gente vai falar, que eu vou acabar falando depois, o Müller ele traz vários conceitos em relação ao povo, porque o nome do livro é Quem é o Povo. Ele tá querendo destrinchar, tentando mostrar quem é realmente o povo, qual é o valor real do povo. Será que ele é só meramente um slogan político? É isso que a gente vai entender ao longo dessa minha fala, bem breve, mas bem pontual em relação a quem é o povo. A gente percebe que em Quem é o Povo, do Friedrich Müller, a questão principal do povo é a democracia. Lembrando, gente, que os gregos foram os grandes responsáveis pela criação de hoje do que entendemos como democracia. Eles eram inspirados naquela questão de que tudo devia ser debatido, consensual, na ágora. Então, aqui, só para vocês entenderem a palavra etimologicamente, que significa democracia, democracia nada mais é do que demo, vem de povo, kratos vem de regime, ou seja, é ali o regime do povo. E o regime é do povo. O regime emana do povo. É um questionamento pertinente. O regime vem do povo ou o regime é do povo? A gente vai perceber o que o Müller está criticando veladamente, o que ele está querendo mostrar em relação a essa utilização da palavra povo, essa atribuição utilizada várias vezes em slogans políticos, em discursos falaciosos, entre outras tantas. Os primordiais do livro do Müller é que ele traz tratados pontuais em relação ao conceito de povo. Ele cria 4 conceitos, só para vocês terem uma noção, só que a gente vai falar apenas de 2, porque foram apenas os 2 delegados ali em relação aos 3 capítulos mencionados para a gente ler. Mas há 2 outros tipos também de diferenciações de outros conceitos em relação ao povo, que é o conceito de povo como ícone e povo como destinatário. Alguns questionamentos bem interessantes em relação, eu queria saber quem que é esse povo, né? A pergunta direcionada direta para quem é o povo. O povo seriam apenas os indivíduos ativos, com direitos civis? O povo seria apenas os indivíduos com títulos de nacionalidade? O povo seria apenas os adultos? Seria apenas alguns grupos étnicos, religiosos e sociais específicos? O povo seria apenas os titulares também de nacionalidade ativos e passivos? Esse é o questionamento primordial em relação ao livro Quem é o Povo. Quem é o povo? A gente está querendo entender, buscar aqui entender quem é o povo. São apenas os que têm os titulares de nacionalidade? São apenas alguns grupos específicos, determinado contexto? Porque sempre a gente percebe que quando tem política, aparece muito os discursos inflamatórios em relação povo, é para o povo, tudo para o bem do povo. Apenas um slogan político para atrair mais, assim, criar mais aquela dimensão de união, né? Aquela dimensão de que estamos todos juntos no mesmo barco, que posteriormente sabemos que isso não acontece, infelizmente. Pois então, a partir desse pressuposto, entendendo que
de para quem que a gente está direcionando quem que é o povo, a gente percebe ali que o Miller, ele traz uma crítica muito velada em relação a essa atribuição, não só dos políticos, mas de todas as esferas da sociedade, em relação a esse entendimento da palavra povo, que muitas vezes é interpretado de forma errada, e tanto ele quanto democracia também. Bem, a gente tem então a questão de democracia está ali no povo. Se o poder emana dele, então a gente queria saber, o povo é a pedra fundamental da ação social para legitimar qualquer ação do Estado. Ou seja, ele utiliza ali uma expressão e uma crítica bem específica em relação a algumas usurpações de poder. Os dois conceitos básicos em relação a povo que o Miller introduziu nesses três capítulos. Primeiramente, temos o povo como povo ativo e depois o povo como atribuição de legitimidade. O que seria o povo como povo ativo? O próprio nome já menciona, né, tecnicamente. São ali, o povo como povo ativo, são os titulares de nacionalidade, com prescrições, dependendo ali da questão normativa da Constituição. O povo seria o povo como legitimidade de atribuição. O que seria isso? O povo ele é reduzido a uma mera atribuição, e é o que sempre é utilizado, a gente percebe posteriormente, como slogan político, como slogan de discursos falaciosos em relação, não só porque quando a gente fala povo, a gente só lembra de política, infelizmente. Mas ele é reduzido a apenas uma atribuição, uma vez que depois, posteriormente, acaba tendo uma dominação ali ilegítima em relação a ele. Mostrando, então, que o ponto importante desse questionamento de quem é o povo é mostrar cadê os direitos dos povos sendo cumpridos, cadê ali o entendimento verdadeiro e ali a representatividade correta em relação a eles, mostrar que eles estão sempre sendo esquecidos posteriormente, dependendo da questão, do contexto. Então a gente percebe que é isso que quer mostrar com o livro do Miller. Esses três pontos importantes, né? Entendendo os dois conceitos em relação à distinção de como ele categoriza povo, mostrando ali também que ele é utilizado primordialmente como um slogan político e percebendo que quem seria esse povo, entre aspas, seriam os grupos específicos, sociais, apenas os titulares de nacionalidade, entre aspas. Então, esses são os pontos importantes ao a gente ler o livro do Miller. O povo, ele elege os seus representantes que, em tese, vão estar ali vinculando a elaboração de normas representadas para eles, né, com seus interesses em tese, só que isso não acontece. Esse ponto interessante e pertinente em relação ao povo como atribuição de legitimidade é lembrar que ele não existe isolado, ele existe ao mesmo tempo que o povo ativo. Porque o povo ele é sempre fartamente invocado como essa instância de atribuição e depois ele só tem o seu desvalor ideológico reduzido, não tem mais função jurídica. Infelizmente, essa é uma das críticas mais importantes do livro. Ele é sempre invocado, o povo é sempre invocado para ali defender alguns interesses em questão, mas posteriormente ele é sempre esquecido. Se o poder supremo da democracia pertence ao povo, então por que não tornar este instrumento como este instrumento mais operacional possível em relação a ele? É uma pergunta interessante. Se o poder emana do povo, por que não, se na verdade se o governo pertence ao povo, por que não proporcionar esse poder ao povo? Dar ali a aba, dar ali os interesses reais para eles mostrarem que eles precisam, que eles querem que haja mudança. E não somente em tese, não usando somente como slogan político e falácias tendenciosas, como é sempre mostrado, a gente percebe ordinariamente. A gente vai perceber também aqui outras atribuições que vão trazer no seminário para a gente dar um conhecimento mais aprofundado.